A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. Mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico e um assunto que vai mudar toda a sua forma de pensar. Se você tiver um coração ensinável e se atentar à palavra de Deus, tudo vai mudar. Nós vamos falar sobre a Trindade. E eu não queria que você saísse do vídeo agora só por ouvir essa palavra, que eu sei que ela é uma controvérsia muito grande no meio da igreja no geral, mas aqui nós vamos ler textos e mostrar através da palavra o conceito e também vamos olhar da onde surgiu a Trindade, uma vez que ela não existe dentro da palavra de Deus, todo mundo sabe, esse termo Trindade não existe. Então, da onde surgiu, por que que é uma doutrina dentro da igreja? Depois vamos ver o que a palavra fala e vamos ver ponto a ponto o texto de João, da epístola de João, que é acrescentado, que está ali e não está nos originais, próximo dos apóstolos. Então você vai ver vários pontos coerentes que a palavra de Deus vai trazer para você meditar. Eu não estou apresentando uma placa de igreja, nada disso. Eu estou apresentando para vocês a palavra para que vocês possam estudar. Não é para ouvir também só o que eu estou dizendo. Vocês precisam ouvir o que eu estou dizendo, ler os textos e vocês mesmos meditarem. Então, eu peço para você chegue até o final. Esse vídeo vai ser grande e não vai ser o único. Eu vou fazer alguns vídeos no canal, porque como é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque, irmãos, o áudio que eu vou postar aí vai ser em modo de áudio com os slides, né? Eu gravei há 2 anos atrás e eu esperei o momento certo para colocar. Eu não gravei novamente porque o áudio eu achei que tá bom, mas eu vou gravar mais 2 ou 3 vídeos para complementar, para que possa ter um entendimento completo sobre essa questão de quem é Deus. Porque quando você se desprende da heresia, você se desprende do erro, você vai ter um outro relacionamento com Deus. Irmãos, hoje meu relacionamento com Deus é transformado porque eu me libertei dessas coisas. E o Senhor quer que você também se liberte. Então precisa ter um coração ensinável. Lembra sempre disso. Porque às vezes a gente foi ensinado a vida toda, não conferimos na palavra direito, só acreditamos no que ouvimos. Mas quando nós vamos olhar para o que a Bíblia está falando, é totalmente diferente e imensuravelmente mais belo, mais profundo e mais consolador. Então, que os irmãos possam meditar nesse vídeo. Eu vou liberar ele aqui agora e espero que os irmãos vão até o fim. E estude mesmo esse assunto para que você possa receber esse alívio libertador de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, é um estudo coerente, sem ficar com sensacionalismo, mas mostrando a palavra. Tá bom? Então, vamos lá aprender sobre essa verdade. A Trindade é bíblica ou não? Tem que ter esse ponto. Então, vamos lá para o vídeo em nome de Jesus. A palavra trindade, ela vem do latim trinitas, tríade ou de trinos, que é tripla, né? É uma doutrina desenvolvida entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo, que define Deus como 3 pessoas, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus em 3 pessoas. Eles são distintos, mas têm a mesma substância, essência ou natureza, né? A natureza, nesse contexto, é o que se é, enquanto a pessoa é quem se é, é o que se explica dentro dessa teologia. Então, é uma crença que Deus é Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. A doutrina da maioria das religiões cristãs relacionada a esse assunto, isso engloba tanto o catolicismo quanto o protestantismo, fala que Deus, as 3 pessoas, né, são distintas umas das outras em suas relações de origem, como foi falado lá no Concílio de Latrão. O quarto Concílio de Latrão declarou assim, ó, que o Pai é quem gera, o Filho quem é gerado e o Espírito Santo é quem realiza. Nas suas relações um com o outro são considerados eles são coidais, coeternos, consubstanciais, e cada um é um Deus completo inteiro. É assim que eles explicam. É um pouco complicado de entender, mas é assim. Assim, toda a obra de criação e da graça é vista como uma única operação, como de todas as 3 pessoas divinas. É como se cada uma se manifestasse do que ali é próprio dentro da Trindade, de modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo.
Após as controvérsias, irmãos, quanto ao conceito da divindade de Jesus entre alguns irmãos no início, né, dessas eras ali, nos primeiros séculos, porque foi questionada se Jesus era realmente Deus ou não. Tanto que hoje nós temos a doutrina, por exemplo, que fala que Deus é o único Deus e que Jesus ele veio como um profeta, mas ele não é Deus. Existe a doutrina que é ensinada assim, mas nós sabemos que Jesus é Deus e houve essa discussão também no início, né? Teve um presbítero chamado Ário e um bispo, Alexandre de Alexandria. Eles passou a discutir isso na igreja de Roma durante o primeiro concílio de Nicéia, que foi no ano de 325 depois de Cristo. E quem solicitou esse concílio, a gente sabe que foi o imperador Constantino, né? E nesse concílio, depois de discussão, eles declararam que o Filho era verdadeiro Deus, ele também era coeterno, são palavras que é utilizada na teologia, né, com o Pai e gerado da mesma substância. Eles alegaram que esse argumento, né, essa confirmação, ia mais de forma fiel ao que os apóstolos acreditavam, ao que a Escritura também transmitia, certo? Em Nicéia, essas questões relativas ao Espírito Santo foram deixadas de lado, né? Porque eles precisavam resolver a questão entre o Pai e o Filho, e isso foi praticamente resolvido ali por volta do ano 362. Então, essa questão do Espírito Santo foi ter uma forma mais completa, uma doutrina formada mais completa ali por volta do ano 360 no Concílio de Constantinopla, e teve uma forma mais final, né, formulada no ano 381, que foi primeiramente trabalhada por Gregório de Nissa. A doutrina não atingiu a sua forma definitiva, irmãos, até o final do quarto século. Durante esse período de formulação, teve várias tentativas e várias propostas colocadas na mesa, né? Umas menos satisfatórias e outras mais satisfatórias. O trinitarianismo, ele contrasta com as posições antitrinitárias, que inclui o binitarismo, outras doutrinas que a gente não vai falar aqui, porque elas também estão totalmente fora da palavra de Deus, unitarismo, né, são doutrinas que são pregadas aí por algumas linhas por aí, e todas elas também vão opostas, e muitas delas muito fora da palavra de Deus, assim como outras, certo? Mas você vai ver que no livro do doutor Alvan Lampson, não sei se eu falei certo, é Alvan Lampson, o nome do livro dele é A Igreja dos Primeiros 3 Séculos. Ele menciona que a doutrina da Trindade ela teve uma origem fora, né, das escrituras judaicas e também das escrituras cristãs. Foi um contexto de fora, não foram de dentro desse contexto que foi tirada essa doutrina da Trindade. Ela foi desenvolvida e enxertada no cristianismo pelas mãos dos padres que promoviam o platonismo, que ficaram fascinados com os ensinos de Platão, um filósofo grego e pagão, né? Então, esses padres foram estudar o paganismo e os ensinos de Platão, certo? Então, introduzir a Trindade nessa questão do cristianismo, né, dentro do cristianismo, foi um golpe de mestre do anticristo, se você parar para pensar, né, irmão? Pois essa doutrina, ela envolveu Deus num manto de mistério e obscureceu a relação entre Deus e o Filho, entre o Pai e o Filho, certo? Isso está descrito, ó, para você ver, a relação que a Bíblia tenta descrever o tempo todo é entre o Pai e o Filho. Olha o que fala em João capítulo 14, 28. Olha para esse texto e acompanha. Ouviste o que eu vos disse, isso Jesus falando. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Viu só? Jesus, o próprio Jesus falou que o Pai era maior do que ele. Então ele está mostrando como que é a relação dele com o Pai. Em João capítulo 15, versículo 10, ele também faz isso, ó. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, pense numa coisa, como que alguém pode se achegar a Deus, como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, porque ele está falando assim, ó, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. E realmente, nós precisamos nos achegar a Deus, porque com doutrinas obscuras fica complicado, porque se Deus está envolto num mistério que é complicado de explicar e a relação entre Deus e Jesus foi comprometida por conta disso, você fica complicado de entender Deus, fica
complicado de compreender o Senhor, porque Jesus e Deus, né, os dois, eles fizeram um plano. Você vai entender isso durante esse estudo, para que nós pudéssemos ao menos compreender o básico do Pai e do Filho, porque eles são eternos e são extremamente poderosos, que a nossa compreensão é difícil de entender. Então, o Pai e o Filho se apresentaram para nós em forma de família, para que a gente pudesse compreender a relação entre Deus e Jesus e a relação que eles queriam ter com nós, a humanidade, certo? Então, ainda para a gente entender de onde surgiu a doutrina, vamos ver quem foi o primeiro a defender essa questão da Trindade, né? Foi Tertuliano, né? Ele nasceu lá em Cartago, na província romana, África proconsular. Tá? Eu anotei essas informações aqui para ficar mais fácil de anotar, porque os nomes são um pouco complicados. Só que nós chamamos ele de Tertuliano, mas o nome dele latim é Quintus Sétimos Florens Tertulianus, né? Ele viveu no ano 160 a 220 depois de Cristo, em torno aí de 60 anos, né? Ele foi o autor das primeiras fases do cristianismo. Ele estava ali envolvido naquelas primeiras épocas, né? Ou seja, ele estava ali 160 anos depois de Cristo, né? João morreu no ano, por volta do ano 100, 104, então ele estava um pouquinho para frente. Ele foi o primeiro a produzir aquela obra literária Corpus, né, em latim. Ele também foi um grande apologista da época dele, ele falava e trazia novas doutrinas, né? Foi o período, irmãos, que eu creio que essa época do início da igreja, depois que os apóstolos morreram, você vai ver que passou pouco tempo, vários tipos de doutrinas, ensinos errados foram inseridos no meio do povo de Deus para que pudesse ser distorcido e escondida a verdade. Eu considero dessa forma. Porque você vai ver que Paulo, já nas suas cartas, na época dele, isso ali, Paulo viveu ali mais ou menos em torno de 50 anos depois de Cristo, né? Você vai ver que ele já combatia heresias, né, heresias que já queriam distorcer a palavra de Deus, e depois, ao longo nos primeiros séculos, no século 2, 3, 4 e assim por diante, foram envolvendo todo tipo de erro, e a verdade que Jesus deixou através de sua palavra foi sendo escondida. E foi vindo tradição da igreja, foi vindo ficou muito parecido com o judaísmo, né? Que eles têm o Talmud, que é a tradição do judaísmo, aí veio a tradição da igreja, a tradição depois do protestantismo, e só foi obscurecendo. Mas Deus tem trago novamente a verdade através da sua palavra que não falha. Amém, meus irmãos? Então, o Tertuliano, ele foi o mais antigo que a gente conhece, né, que tem algo escrito, que a gente conseguiu rastrear, né, que usou o termo trindade em latim e trinita. Ele que deu essa palavra de forma mais antiga que a gente consegue rastrear. Mas algumas das ideias do Tertuliano, elas não eram aceitas pelos ortodoxos da época, né? Primeiro que ele achava que o filho era subordinado ao pai. Ao meu ver aqui não está errado, porque a gente consegue ver Jesus várias vezes chamando dentro da palavra meu Deus, é o pai de meu Deus, né? Mas vamos ver isso um pouquinho mais para frente no complemento desse estudo. Então, mas ele tentou combater as pessoas dessa época, mas ele foi além do que estava escrito e acabou que não ganhou muita força. E isso é um perigo que todos aqueles que vão ensinar coisas erradas fazem. Eles vão falar além do que está escrito na palavra de Deus. E a própria palavra de Deus nos advertiu contra isso. A 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 fala assim, olha o que Paulo falou. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhanças a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós não aprendais a ir além do que está escrito, e não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então Paulo está falando que ele ensinou a palavra de Deus para os coríntios, de forma a que eles não aprendessem através de Paulo a ir além do que a palavra de Deus estava falando, além do que estava escrito. Certo? O que tinha escrito naquela época? A Torá e os profetas. O Novo Testamento ainda estava sendo formado. Paulo estava escrevendo ainda, João e Pedro, assim por diante. Então, a gente tem que aprender a só ver o que a palavra de Deus fala. Só que, qual é o problema das pessoas que querem ensinar errado? É que, quando a palavra de Deus confronta e o ensino dela está errado, ela não tem a humildade de voltar atrás e falar assim, não, a palavra de Deus me confrontou e é isso que ela fala. E esse talvez é o maior peso desse estudo, porque ele vai confrontar o que a gente aprendeu.
Você não acha que eu fiquei aqui, irmãos, orando, pedindo ao Senhor confirmação e lendo várias vezes? Eu fiquei meditando, às vezes antes de dormir, meditando, porque são coisas profundas que, como a gente aprendeu a vida toda de um jeito, quando a palavra de Deus vem e confronta a nossa carne quer, de certa forma, rejeitar. Mas se nós tivermos um coração ensinável, o Senhor nos mostra. Então, Tertuliano, ele foi além, né, do que estava escrito e acabou numa tentativa ali equivocada de provar a divindade de Jesus por meio de de outra teoria, porque ali naquele momento ali ele queria falar que Jesus era menor do que o Pai e as pessoas não estavam prontas para ouvir aquilo. Ele também não soube explicar, ao meu ver, né? Porque dentro da palavra de Deus você consegue mensurar, mas também ele não tinha ainda o Novo Testamento para poder mensurar. Então são várias coisas que precisam ser consideradas aí, mas o fato é que ele, nesse meio aí de tentar explicar, ele inventou a fórmula. Foi ele que usou a primeira vez essa palavra, né, trindade, como eu disse, e essa questão de uma substância só em três pessoas. Então, com esse contexto, o que ele estava querendo mostrar? Que Deus, seu Filho e o Espírito Santo eram três pessoas distintas e que existiam em uma só substância divina. Então, ele tornou o primeiro a aplicar a forma latina ali da palavra Trindade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tá bom? Essa teologia, ela precisou da ajuda de conceitos e categorias do helenismo, né? Porque você vai ver que no livro A Teologia de Tertuliano, observa assim, ó. Olha o que está escrito numa parte desse livro. Era uma mistura curiosa de ideias e termos jurídicos e filosóficos que habilitaram Tertuliano a elaborar a doutrina trinitária numa forma que, apesar das suas limitações e imperfeições, forneceu a estrutura para a posterior apresentação da doutrina no Concílio de Nicéia. Então, ou seja, essa forma de três pessoas em uma só substância divina, desempenhou um grande papel, né, e um grande engano, né? Porque toda a cristandade até hoje crê, praticamente todo mundo crê nessa questão da trindade. Só que você vai ver que tem fundamentos nas raízes gregas, que tinha vários deuses. Inclusive, se você for parar para pensar, essa questão de ter três deuses se engloba mais aos modos da mitologia grega, que tinham vários deuses, inclusive. Então, você vê uma mistura, né, entre as culturas e isso tentando ser absorvido dentro do cristianismo, certo? Então, a palavra trindade em grego foi utilizada a primeira vez por Teófilo. Ele era um bispo de Antioquia e ele que usou a palavra trindade na língua grega pela primeira vez no seu segundo livro, tá bom? Ele viveu ali por volta de 168 depois de Cristo. Então, a gente entendeu um pouquinho da onde surgiu, né? Quais foram as misturas e quais foram as primeiras pessoas que usou essa palavra trindade. Agora nós vamos olhar dentro do contexto bíblico como que a palavra fala sobre isso, porque a palavra trindade não existe na palavra de Deus, tá? Você pode pesquisar aí em dicionário, você pode pegar a Bíblia de papel, ler ela de Gênesis, Apocalipse, isso não existe na palavra de Deus. Foi um termo inventado pelo homem, tá? Então, não existe. E nós vamos ver os textos da palavra de Deus e vamos ver se realmente os textos confirmam o que a doutrina diz, certo? Então, vamos lá. Principalmente no Novo Testamento, as pessoas usam alguns textos para poder falar que eles comprovam a doutrina. Então, vamos ver aqui a questão do batismo de Jesus, né? Que fala que tem a interação ali, entre aspas, das três pessoas da Trindade. Mas vamos lá, ó, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17 fala assim, ó: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Certo? Então aqui você vê na explicação, né, o Filho sendo batizado, o Pai falando e o Espírito descendo em forma de pomba. Só que você não vai ver em nenhum momento a Bíblia falando que o Espírito que desceu em forma de pomba era uma terceira pessoa. Você não consegue nem inferir isso nas entrelinhas. Você precisa de ir além do texto para que isso seja dito, porque não tem em lugar nenhum nesse texto
falando isso. Mas você vai ver que trata claramente do pneuma, né? Que é o espírito do próprio pai que estava descendo para repousar sobre o filho. Desculpa, o verso, na verdade, ele mostra uma manifestação dupla do Pai. É o que nós conseguimos ver, porque ele manifestou através do seu espírito e da sua voz, né? Se a gente chegar através desse verso que porque o espírito apareceu uma pomba, ele é uma pessoa, então nós também podemos chegar, dar toda a liberdade de chegar que também a voz é outra pessoa. Então teria quatro pessoas, na verdade. Teria o pai que estaria lá no céu, porque ele não apareceu, a voz dele e mais o espírito. Absurdo, não é? Mas daria abertura. Se eu consigo olhar para o espírito e falar que ele é uma terceira pessoa, sendo que o texto não diz isso, abre outros leques para poder falar, certo? Então, o espírito, ele está escrito também de forma maiúscula e a voz em forma minúscula, mas isso é uma coisa do nosso português. Porque às vezes você pode pensar, não, mas o espírito aí no texto está escrito de forma maiúscula, mas isso é uma coisa da língua portuguesa. Lá no hebraico e no grego não tem essa distinção, é escrito tudo da mesma forma, certo? Então, você vai ver que nesse texto do batismo não dá, de Jesus, né, não dá para você falar que o Espírito Santo é uma pessoa. E além disso, nós vamos ver que os apóstolos, eles não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes você não sabia disso, né? Pois é, eles não batizavam assim, eles batizavam em nome de Jesus. Vamos olhar aqui alguns textos, ó. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora Atos 8,16, olha só. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10,48, olha só. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Mais um aqui, ó. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, você vai ver que até a questão de batizar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é assim que o batismo deve ocorrer. O batismo aqui é em nome de Jesus. Você entende? Então, em nome de Jesus, os apóstolos batizavam as pessoas, porque Jesus é quem traz a salvação. Certo? O Pai enviou o Filho para que morresse pela humanidade. Então, os apóstolos batizavam as pessoas em nome de Jesus. Certo? Agora vamos olhar um outro texto aqui, ó. Lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Paulo vai dar as bênçãos, né? E olha como que ele fala, ó, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, certo? Eu falei versículo 13, mas eu tenho algumas traduções bíblicas que é no versículo 14, tá bom? Olha só, sempre que você vai ouvir da doutrina, vai chamar sempre o quê? Que Deus é o primeiro, Jesus é o segundo e o Espírito é o terceiro, certo? Mas você vai ver que Paulo aqui meio que não obedeceu essa ordem, né? Primeiro ele falou Jesus Cristo, depois Deus, depois o Espírito, porque isso não existia na cabeça de Paulo, que Deus era três. Ele entendia claramente que o Espírito Santo era o Espírito do Pai, ou seja, era o Espírito do Santo, o Espírito de Deus que estava sobre ele. Então, não dá para falar que por esse texto que o Espírito também é uma terceira pessoa. Não tem como você falar isso. É igual em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quando você lê lá, você vai ver que Jesus Cristo que aparece na terceira posição. Então, ou seja, esses textos onde trazem as bênçãos, não dá para poder mensurar. Entendeu? Outro problema que se encontra para lidar com esse texto de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, é que quando a gente interpreta principalmente que a nossa comunhão deve ser com a pessoa do Espírito Santo, né, com a terceira pessoa, como diz, mas não é isso que o apóstolo está querendo dizer. Se você parar para pensar, ele é claro que é a comunhão do Espírito Santo. Ele não diz com a comunhão com o Espírito Santo, é do Espírito Santo. Quando você lê o texto lá, a gente leu aqui, você viu isso, certo? Mas as pessoas tendem a falar que a comunhão é com o Espírito Santo.
Santo, mas não é isso. A comunhão é do Espírito Santo, porque tem outros textos na Bíblia que fala que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Lembra-se sempre disso. É a comunhão com o Pai e com o Filho. Como que se dá a nossa comunhão com o Pai e com o Filho? É através do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, a nossa comunhão com o Pai e com o Filho é através do Espírito de Deus. Então, ou seja, Deus não pode manifestar para a gente com toda a sua glória com a gente com esse corpo de carne, pois que Ele colocou a porção do Espírito dele em nós. E esse Espírito de Deus que está em nós, ele é o meio em qual nós temos comunhão com Ele e com Cristo, porque o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo também. E aí nós temos a comunhão com os dois. Em João está falando isso, a carta de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Então, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. Olha só. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Viu só? A comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, vamos lá. Só da gente ver também que num texto está falando no mesmo versículo ali o Pai, o Filho e o Espírito, a gente entender que isso seria porque a Bíblia está querendo confirmar que é uma trindade, a gente pode entender outras coisas então, porque tem textos na Bíblia, por exemplo, que tem o Pai, o Filho, os anjos, então nós teríamos uma trindade com anjos. São coisas que a gente tem que pensar, irmãos, por isso que nós temos que ser servo de Deus e pensar, porque às vezes a gente ouve argumentos que tenta confundir a nossa mente. Porque você vai ver, olha só, Mateus capítulo 24, versículo 36, olha o que fala nesse texto. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Você viu que os anjos, o Filho e o Pai que estão aqui. Então seria isso uma trindade? Também tem Mateus 16, 27, que cita os anjos, mas não cita o Espírito Santo, por exemplo. Então você vai ver aqui, ele está assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Viu só? Tem outros textos que eu quero que vocês leiam depois, que eu não vou ler aqui, mas é importante vocês lerem, que eu já li, mas vocês podem ler. É Marcos 8:38, Marcos 12:32 e Lucas 9:36. Todos esses versículos vai estar fazendo uma relação entre o Pai, o Filho e os anjos, certo? Isso não quer dizer que eles formam a trindade, absolutamente não, irmãos. Então o fato de aparecer três ao mesmo tempo num texto não significa que está querendo revelar algo relacionado a esse assunto. Então você vai ver que o autor ele só quer escrever no basta indicar, tipo assim, a situação, as pessoas que estão ali, não comprovar uma suposta trindade. Você entende? Então o Senhor, Ele traz isso para a gente. Você vai ver que com a própria palavra você consegue mostrar a verdade de Deus. Porque você vai ver que toda vez que a gente tem um ensino errado, você vai ter contradição em outros textos. As pessoas precisam contradizer outros textos da palavra de Deus para trazer um ensino errado. E nós sabemos que na palavra de Deus não tem contradição. Então, ou seja, tudo que nós vamos ensinar, sendo mestres de Deus, vai cobrar isso da gente. Nós temos que ensinar conforme toda a palavra. Eu não posso ensinar uma coisa para vocês aqui, um assunto aqui, mas esse assunto que eu estou te ensinando aqui vai contradizer outro texto lá da palavra de Deus. Isso não pode existir. Se isso estiver acontecendo, tem algo de errado, nós temos que olhar. É igual quando a gente lê um texto da Bíblia, depois vai ler outro, parece que um está contradizendo o outro. Isso não está acontecendo. Na verdade, nós estamos entendendo errado. Tem que voltar a ler o contexto e pedir a Deus para revelar, porque um texto da palavra de Deus nunca se contradiz ao outro. Tá bom? Uma outra evidência forte que é utilizada, mas você vai ver que também não faz sentido, é os atributos e ações pessoais, né? Que quando o texto vai falar do Espírito Santo, estão ali. É muito defendido que o Espírito Santo é uma pessoa por conta dos verbos de ação, né, por causa das palavras de ação que são colocadas no texto quando se fala dele. Então vamos ver alguns aqui, Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha só, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Certo? Romanos 8, 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mateus capítulo 10, versículo 20, olha só. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará
por vós. Aí você vai falar, né? Você pode me falar, não, então apenas só uma pessoa que pode interceder, só uma pessoa pode interceder e só uma pessoa pode falar, entendeu? Então, não, então nesses textos dá para eu confirmar que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas se para você esse argumento faz sentido, pensa um pouquinho. Faz sentido eu falar isso? Porque você vai ver que na Bíblia, aí você precisa recorrer a outros textos bíblicos, vai empregar diversas vezes essa figura de linguagem, atribuindo a um espírito, né, a qualidade típica do seu possuidor. Ou seja, quem possui espírito, ele é o ser pessoal, e o espírito não é o ser pessoal, ele é o espírito. E só que dentro da palavra de Deus, a figura de linguagem vai usar como se esse espírito tivesse essa característica pessoal, né? Vamos ver. Eu quero ler alguns textos para você aqui, quando está falando, né, do espírito dos seres humanos, e aí para a gente pensar e contrastar com os textos lá em cima utilizados que supostamente provam que o espírito de Deus é uma pessoa. Então vamos lá, ó. Vocês sabiam que o espírito de Paulo orava? Pois é, o Espírito de Paulo orava, vamos ver qual o contexto, ó, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, olha só o que fala no texto, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, como um espírito de um homem pode orar? Você já parou para pensar nisso? Paulo falou que o espírito dele ora bem, então seria o espírito de Paulo uma segunda pessoa além do próprio Paulo? Você consegue entender isso? Se nós pegar só esse texto, eu posso falar isso. Não, o Espírito de Paulo é outra pessoa além dele, porque o Espírito de Paulo estava orando. Mas olha só o que fala no verso 15, do mesmo capítulo 14. Ó, que fareis, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, você entende aqui, então, nesse texto, que quem na verdade orava e cantava era o próprio apóstolo Paulo. Entendeu? Mas você viu que no versículo anterior empregou a figura de que o Espírito de Paulo orava. Entendeu? E quem só pode orar é um ser pessoal, realmente. Então, quem estava orando era o possuidor do Espírito, no caso, Paulo. O Espírito de Paulo não era outro Espírito. Você vai ver também isso ó, lá no livro de Atos, onde Lucas escreveu. Olha só, que ele descreve que o espírito de Paulo se revoltou. Olha só, Atos capítulo 17, versículo 16. Ó. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ou seja, agitar ou revoltar, né? Mas isso é uma ação pessoal, certo? Só uma pessoa com autonomia de perceber as coisas, de avaliar as coisas, ele vai conseguir ficar agitado ou revoltado. Então, mas a Bíblia está falando que o espírito de Paulo se revelou. Então, se revoltou, né? Então, será que o espírito de Paulo seria uma outra pessoa? Né? Novamente perguntando. Não, mas é ele, o possuidor do espírito, quem fazia as ações, mas a Bíblia emprega a linguagem de que o espírito dele estava fazendo aquilo, falando que então quem se revoltou com a idolatria da cidade foi o próprio Paulo. Você entende? E há muitos outros que nós não vamos ler aqui, que falam assim, mas eu vou citar os exemplos e os textos, depois vocês podem ir lá e ler. Eu já fiz isso e eu sugiro que vocês também façam, não fique só no que eu estou falando aqui não. Mas olha só aqui, ó. Gênesis capítulo 41, versículo 8 fala que o espírito de Faraó ficou perturbado. Esdra 1, capítulo 1 fala que o espírito de Ciro foi despertado. Jó, capítulo 20, versículo 3, fala que o espírito de Jó responde por ele. Olha só, são todas ações humanas. Ó, Salmo 73, versículo 21 diz que o espírito de Asaf está amargurado. Salmo 77, 3 diz que o espírito de Asaf se desfaleceu. Assim também como o Salmo 143, 7 fala que o espírito de Davi também desfalece. Isaías 26, 9 fala que o espírito de Isaías buscou a Deus. Ezequiel capítulo 3, 14 fala que o espírito de Ezequiel exercitou-se. Olha só, Daniel capítulo 2, versículo 1, 3 diz que o espírito de Nabucodonosor perturbou-se. Viu esses exemplos? São ações pessoais que são faladas que é o espírito daquelas pessoas que está exercendo, mas não quer dizer que o espírito daquelas pessoas são uma pessoa, mas sim que eles que exerciam aquilo, mas a figura de linguagem da Bíblia fala que eles que estava executando, né, que era o espírito que fazia aquelas ações. Então você vê que ter na palavra de Deus atributos para o Espírito de Deus, ações pessoais, não quer dizer que ele é uma pessoa, senão assim também nós podemos entender que toda vez que a Bíblia faz isso,
além do espírito da pessoa, teria outra pessoa junto, mas não é assim, são apenas figuras de linguagem. Deu para entender esse ponto, irmãos? Vamos seguir aqui. Agora, meus irmãos, vamos entender uma coisa um pouquinho mais grave aqui, num texto bíblico que está na nossa Bíblia, mas ele foi alterado, ele foi inserido lá e houve má intenções nos líderes religiosos da época. Olha só, você vai ver que João, capítulo 5, primeira carta de João, tá? Capítulo 5, versículo 7 e 8, tem um versículo lá que diz que tem 3 testemunhas no céu, né? Que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um, e há 3 que testificam na terra. Aí vai falar. Esse texto não se encontra em nenhum manuscrito grego, né, escrito antes do século XII. Ou seja, ele foi algo adicionado, né, ao longo do tempo. Tanto que você vai ver aí que vai ter somente 5 manuscritos que tem esse texto. E para você ver, ó, tem cerca de 500 ou 600 manuscritos dessa carta de João. E apenas 5 tem, eles são posteriores ao século XII. Mesmo assim, entre esses 5 há diferenças no texto, ou seja, tem inconsistência que mostra, não dá confiabilidade no que está ali. Ou seja, alguém adicionou, ou por mal ou por não, nesses manuscritos. Só que você vai ver que depois que tem esses manuscritos, aí os líderes da igreja da época forçou Erasmo, né? Erasmo, ele é um escritor daquele texto recebido, né? Que a gente chama, que a teologia chama assim, né? Ou seja, ele estava escrevendo, fazendo a tradução, e os que com a intenção de incluir dentro da palavra de Deus algum texto que pudesse confirmar a Trindade, porque não existe, se você olhar igual a gente já viu aqui os textos, eles inseriram esse texto, ele foi escrito. Então o que eles fizeram? Eles pediram para que Erasmo colocasse esse texto na sua terceira edição, de 1522. Só que ele se negou. Ele falou que não ia colocar desde que apresentasse para ele um manuscrito, pelo menos, que tivesse esse texto. E aí eles conseguiram o manuscrito. Como eu disse, tinham 5. Eles apresentaram para ele o manuscrito 61. Ali continha esse texto. E Erasmo, ele foi e se sentiu obrigado de adicionar esse texto na tradução dele. Só que ele deixa bem claro, tem nota de rodapé ali no texto original dele, que é possível ver a foto da página na internet, né? Você pode pesquisar aí e comprovar esse texto original, né, da forma que Erasmo escreveu, está no museu. Então é possível verificar essa informação. Então ele colocou ali por pressão dos líderes. O texto original não tinha nenhum manuscrito antigo, nenhum, são entre 500 e 600, são muitos. Não tinha porque o texto não existe. As pessoas inseriram de maldade. Ó, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia boa, com uma tradução boa, ela adiciona uma nota, né, um escrito ali referente a esse versículo. Olha só o que eles escreveram referente a esse versículo. O texto dos versículos 7 a 8 é acrescido na Vulgata de um inciso, ou seja, ela foi inserida lá, não existia antes, foi um inciso, ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. Ou seja, a própria versão de Jerusalém já traz essa nota, que foi acrescentado posteriormente. Depois as pessoas, os líderes religiosos, eles impuseram a inclusão desse texto, uma vez que ele não era um texto seguro, né? Porque isso acontece no manuscritos antigos, as pessoas às vezes inseriam informações aleatórias, então você vai ver muitos livros apócrifos que você já bate o olho nele e já sabe que ele é antibíblico. Tudo bem que tem os livros que a igreja tirou que não deveria ter tirado, né? Alguns deles por exemplo, o livro de Enoque, que ao meu ver é um livro inspirado por Deus, tanto que a própria palavra de Deus cita ele em Judas, Pedro cita ele, né? Você vê referências do livro de Enoque em algumas partes da Bíblia, e depois foi tirado esse texto, e ele é revelador. O livro de Enoque é maravilhoso, irmão. O Enoque é o etíope, tá? Porque tem outras versões dele também, que é aleatória. Então, como que você sabe que o texto é apócrifo ou não? Né? É os que não batem com a palavra de Deus. Então, nessa questão, o que foi colocado, né, que você tem que ver? Tem que ver se é seguro. Se tem inconsistência, não pode ser seguro. Então, irmãos, a maldade entra aí. Você vê que o texto, então, de João, capítulo 5, versículos 7 e 8, primeira carta de João, né, ele não é correto. Ele está ali com as 3 testemunhas supostas, confirmação da Vulgata, mas isso não é correto.
entendeu? Isso está ali de forma errada. Como eu disse, vocês podem, tá bom, verificar essa imagem na internet, tá direitinho. Eu tô com ela inclusive aqui aberta quando nós estamos no áudio. Ela mostra direitinho ali a anotação separada, né, falando do texto acrescido, certo? Então, você vai ver que antigamente era difícil de verificar essas coisas, né? Porque tinha pouca informação, não tinha a informação rápida igual a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, João Ferreira de Almeida, ele usou a versão que tinha esse texto acrescido. E ele não tinha outra coisa para traduzir para o português. Então, ali ele fez o melhor trabalho que ele podia dentro do que ele tinha disponível em mão. Mas hoje nós podemos verificar. Nós temos a internet que ainda podemos usar para pesquisar coisas para o reino do Senhor. E a gente consegue verificar rapidamente, com pouco tempo de pesquisa. Vocês mesmos podem fazer isso. Você já consegue ver que o texto foi inserido ali na maldade, né? A pessoa colocaram, por quê? Porque não tem. Tanto que o próprio Erasmo, só a título de informação para os irmãos, ele teve duas outras edições da tradução dele antes dessa de 1522. Ele fez uma em 1516 e a segunda em 1519. E essas duas versões não contêm esse texto acrescido, apenas da terceira. E aí da quarta para frente eles já tiraram até a ressalva e aí incorporou o texto de uma vez. Entendeu? Mas você vai ver que muitas traduções não, você pode prestar atenção, pega a sua Bíblia, ou vai estar em colchetes, ou vai ter alguma informação escrita. Algumas Bíblias não têm o versículo, né? Se eu não me engano é NVI, se eu não me engano, a NVI não tem esse versículo que eles tirou, porque não está conforme a palavra de Deus. Então vamos ver como que seria esse texto na forma correta, tá bom? Ó, seria assim, ó. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. É isso que está no versículo 7 e no versículo 8. Pois três são os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam. Viu só? Esse é o texto correto. Não tem nada de Pai, do Filho, a palavra, né, ou o Espírito Santo. Não tem. Quem dá testemunho é o Espírito. O Espírito de quem? De Deus. O Espírito de Deus e de Cristo, que é o mesmo Espírito que habita nos dois. Então, meditem nisso, meus irmãos, porque você vai ver que as coisas relacionadas às heresias, aos ensinos errados, sempre vão ser obscuras e inconsistentes. Você consegue, pela palavra de Deus, porque Deus não deixou de deixar testemunho para nós, né? A palavra de Deus foi distorcida ao longo do tempo e Deus que permitiu isso, porque Ele falou que Jesus disse assim, ó, que o mundo entraria em trevas e em trevas ninguém trabalha. Depois a parábola das virgens, né, na de Mateus 25, fala que todas as virgens dormiram. Não foi só 5 que dormiram. As 10 dormiram, certo? Ou seja, por quê? Porque a igreja dormiria, entraria erros, paganismo e todas as outras coisas ali no meio, mas Deus ia levantar pessoas acordadas, porque você vai ver que chega a volta do noivo, alguém grita, aí vem o noivo. Você já parou para pensar nessa palavra? Tem alguém acordado, as 10 virgens estão dormindo, mas tem alguém acordado que grita, anuncia. Esses são aqueles que estão falando a palavra verdadeira. A igreja vai acordar, só que alguns vão acordar para crer na palavra verdadeira e seguir, né, para encontrar com o noivo, porque tem azeite, mas vai ter aqueles que vão rejeitar, porque estão apegados às suas doutrinas más, aos seus livros, aos seus ensinamentos que já foram feitos e não consegue, né, ter humildade de chegar e voltar atrás. Irmãos, não tem problema nenhum. Eu, em Cristo, eu tenho toda tranquilidade no meu coração, porque tudo que eu falo para vocês, Deus vai cobrar de mim. Isso é de mim e de todas as outras pessoas. Por isso que Tiago falou que nós não devemos ser mestre, porque vai ter maior cobrança. Mas eu não tenho problema nenhum se um dia eu tenho um entendimento errado, porque acontece no processo de estudo, e eu voltar atrás e falar, não, irmãos, ó, o entendimento estava errado, quando se adiciona esse texto, o entendimento é esse, e assim a gente cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Mas infelizmente, como a própria palavra, né, a parábola diz, nós teremos pessoas que não vão aceitar, ter o coração duro. Eu vejo, meus irmãos, até que o Senhor vai levantar uma geração que vai ter muitas pessoas que vão estar falando da palavra verdadeira. Até porque as testemunhas do Senhor serão muitas no final do tempo. Mas eu penso que serão gerações de pessoas que não estão ainda totalmente impregnadas pela heresia, pelo erro. Infelizmente, porque às vezes a palavra de Deus chega no nosso ouvido e a gente rejeita a palavra. Infelizmente a gente rejeita. Agora, vamos dar uma olhada para outro ponto aqui então. A gente já entendeu então
como que surgiu essa doutrina da Trindade, olhamos os textos que supostamente confirma, a gente entendeu que não confirma, que não tem sobre essa doutrina dentro da palavra de Deus. Então, quem seria o Espírito Santo, né? A gente tem que fazer essa pergunta. Então, irmãos, eu dei uma olhada aqui no hebraico para ver a questão dessa palavra Espírito, Espírito Santo, ou Espírito do Santo, né? Então, tem algumas variações, ó. Rua Elohim, que é Espírito de Deus. Rua Shaim, eu não sei se eu estou pronunciando certinho, tá? Espírito da verdade, de vida, né? Espírito da vida. Rua Yaakov, acho que é isso. Rua Yaakov, Espírito de Jacó. Rua Adonai, Espírito de Deus, viu? Ó? Rua Quindim, Quadim, eu não sei, alguma coisa assim. Rua Quadim, vento oriental. Está lá, por exemplo, em Êxodo 10. Rua Shomã, acho que é isso. Espírito da sabedoria. Rua Yam, vento ocidental. Rua Shin, que é espírito da graça. Então você vai ver que rua é um verbo que ele pode ter esse significado, ele tem também o sentido de alívio, de ser espaçoso, de cheirar. Ele, muitas vezes ele é usado, na verdade, na raiz para denotar cheiro, né? A palavra de Deus fala que os ídolos não sentem cheiro, lá em Deuteronômio 4, 28. Então, outro exemplo ó, seria Isaac cheirou as vestes de Jacó, que Jacó usou. Então está em Gênesis 27, 27. Então ali está a palavra rua. E ele também tem a conotação de substantivo feminino. E isso é uma revelação gigantesca, tá? Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, rua tem a denotação de... Ele é usado muitas vezes como substantivo feminino. Vento, vida, espírito, sopro. No sentido feminino, tá bom? Então, também ela pode ser descrita, foi descrita algumas vezes como fôlego de um ser humano, né? Ou vento oriental. Então você vê essas palavras, né? E tem mais uma outra que é Rua Hakodesh, que é Espírito do Santo, ou Espírito do Santo. Viu só? Então aqui você, com essa tradução, você entende que é Espírito de quem? Do Santo. Quem é o Santo? O próprio Deus, certo? Então Espírito de Deus. Então, a palavra hebraica é Rua, né? Hakodesh, e aqui equivale no grego é Agion Pneuma, né? Que é a palavra grega que vai estar escrita aí Espírito no Novo Testamento. Certo? Então, você entendendo que é o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, você tem que olhar para alguns textos da Bíblia para você começar a entender então quem é o Espírito Santo. E nós não podemos esquecer que Deus é Espírito. A palavra fala isso. Olha só. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Olha só. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você viu aqui que Deus é espírito. Jesus é o único ser que tem a aparência de homem no céu, porque ele se tornou homem, né, morreu por nós, teve o corpo glorificado e retomou toda a glória que ele tinha com o Pai desde a fundação do mundo. Então ele está lá no céu com a aparência de homem glorificado. Só que Deus, ele é espírito, e ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus compartilha do mesmo espírito do que Cristo. Tanto que Paulo chama às vezes de espírito de Deus e às vezes de espírito de Cristo, porque os dois compartilham do mesmo espírito, e isso os fazem um só Deus. Certo? Só que em dois, são dois deuses na verdade, né? Às vezes fica as pessoas têm medo de falar, mas são dois deuses e Jesus chama Deus de meu Deus, entendeu? Sinalizando que ele mesmo falou lá em João que o Pai é maior do que eu. As pessoas não olham para esses textos. Então, Deus é Espírito. Então, o Espírito Santo é de Deus. E ele compartilha com o Filho do mesmo Espírito. Ó, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18. Ó, ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é o Espírito, né? Paulo fala. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Espírito do Senhor. Viu? Ele fala que pelo Espírito do Senhor nós nos tornamos imagem dele. E isso vai se planificar quando nós formos glorificados. Você entende? Então, Deus é o Espírito.
Entendeu? Então o Espírito é dele. Viu como o texto é claro? Isaías 28, 5, versículos 5 e 6. Ó, naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formosa para os restantes do seu povo, e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para o que fazem recuar a peleja à porta. Ou seja, o Senhor, ele é espírito, espírito de juízo aqui no caso de Isaías. Então nós entendemos que Deus é espírito. Então, por que que na palavra, às vezes, a gente encontra o Pai, o Filho, o Espírito Santo fazendo essas interações? Porque Deus se apresentou para nós, irmãos, como uma família para a gente poder compreendê-lo. Você entende que a nossa limitação é muito grande, nosso entendimento é muito limitado comparado ao entendimento de Deus. Deus é grandioso, todo-poderoso, Ele criou todas as coisas. Os pensamentos de Deus, o salmista fala que são insondáveis. Deus é grandioso, irmãos, é difícil a gente compreender se Ele não nos explicasse. Mas é possível a gente compreender Deus através de como Ele se apresentou. Ele se apresentou para nós como uma família. Você entende? Deus, ele tem um papel de pai e mãe na nossa vida. Nós vamos olhar isso aqui para os textos. Jesus é o Filho. Então, nós temos que entender que Deus se apresentou para nós de forma a nós entender a relação do pai com o filho, que fica obscura, como eu disse para vocês aí no início do estudo, com uma doutrina assim. Porque aí você não entende como o pai e o filho se relacionam e como a igreja vai se relacionar com os dois. Porque a Bíblia fala que o Pai e o Filho está em nós e nós estamos neles através do Espírito. Isso está lá em João, acho que é João 14, João 17, isso na oração. Então, ou seja, Jesus fala inclusive que nós seremos um com o Pai e com o Filho. Olha só, através do Espírito deles. Então, a gente tem que compreender essas coisas e não ficar apegado a ensino errado. Então, vamos ver os textos que falam alguns textos, né, que fala que apresentam Deus como Pai para nós, né? Olha só, Mateus capítulo 23, versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus, viu? Isso foi Jesus que disse. Ó, Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus também disse isso. Isaías 64, versículo 8 e 9. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, viu só? Nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, a obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, para nós, te pedimos. Todos nós somos seu povo. Viu? Isaías sinalizou aqui que Deus é Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são perfeitos participantes, sois então bastardos e não filho. Viu o que o escritor aos Hebreus está falando? Ele fala que Deus é pai e ele executa realmente o papel de um pai, de correção, de ser firme, de trazer a correção para o filho quando ele se desvia. Esse é um papel do pai, entendeu? E ele fala, se nós não aceitamos a correção de Deus, que é nosso pai, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Você entende? Ó, Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai a quem quer bem. Viu só? Deus se apresentou a nós como Pai. Ele é Deus. Só que você viu aqui, ó, assim como o Pai, ou seja, ele está se apresentando no papel do Pai, ele corrige quem ele ama. Viu? Deus se colocando no papel de um pai. Por quê? Porque ele queria que nós o entendêssemos. Nós soubéssemos como poderíamos nos achegar a ele. Quando você entende essas coisas, irmãos, a sua vida de relacionamento com Deus muda. Você vê Deus com outros olhos. E você começa a engrandecer o Senhor automaticamente com a sua vida, entendendo essas coisas. Salmo, capítulo 103, versículo 13 e depois o versículo 32. Olha só. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Viu só? Papel de pai novamente. Mas Deus também tem o papel de mãe.
E aí, por isso que lá, quando nós vimos na palavra rua, está intrínseco nela que ela é aplicada no feminino. Por quê? Deus é mulher? Não. Deus é homem? Também não, irmãos. Deus não é homem nem mulher. Porque ele é espírito, ele é Deus Todo-Poderoso. Deus não tem diferenciação de homem e mulher. Mas ele se apresentou no papel de pai, nós vimos aqui, e ele também se apresenta no papel de mãe com o seu espírito. Entendeu? O seu espírito faz esse papel. E nós vamos ver isso aqui agora. Isaías 49, versículo 14 e 16. Irmão, eu estou lendo os textos para você ver que eu não estou tirando da cabeça. A palavra de Deus fala isso. E eu estou lendo para vocês verem. E eu quero que vocês leiam depois também. Para vocês confirmarem isso no seu coração. Ó. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor. Ou seja, Jerusalém está falando isso. Ó, já me desamparou o Senhor. E o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Viu? Chamou o Senhor de mulher. Chamou, mas ele, como eu disse, ele não é mulher, mas falou por quê? Porque vai agora representar ele como uma mãe. Porque está falando que Jerusalém, que é o povo judeu, são filhos de Deus. Assim como nós também somos Israel de Deus, também somos filhos de Deus agora. Então Deus poderia esquecer-se do filho a quem cria? Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta, aí está falando da Jerusalém terrena, né? Se esqueça dele, contudo eu, aí Jesus falou, né? Deus falou, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e em teus muros estão continuamente diante de mim. Viu só? Como que Deus faz esse papel de cuidar da gente? Ele gravou a gente na palma da mão dele. Isaías 66, 13. Ó, como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém vós sereis consolados. Viu? Deus, ele colocou esse nome de Consolador no Espírito, não foi à toa. E quando Jesus falou que ele ia enviar o Consolador, era para nós ligarmos com esses textos de Isaías. Porque o Espírito de Deus consolando a gente é o papel de mãe que ele está fazendo. A gente consegue chegar a isso na nossa vida cotidiana. O pai normalmente é mais firme, corrige, é o mais durão, e a mãe é a mais carinhosa, é a que se achega, é que cuida do filho quando ele se machuca, ela demonstra o maior carinho. Por isso que Deus tem os dois papéis, ele está demonstrando para a gente como que ele age, quais são os sentimentos dele contra nós, entende? Nós somos consolados pelo próprio Deus, com o seu Espírito Santo, que é o Espírito que ele compartilha com o Filho, e que compartilha com a gente também, que mora dentro de nós. Isaías 63, 14 e 15, ó. Como o animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo? Viu? Deus não tem entranhas, né? As entranhas, nesse contexto aqui, é de onde saem os filhos. O Senhor aqui está apresentando ele como uma mãe, porque está falando que Deus precisa, tá pedindo por misericórdia ao Senhor, né? Isaías na profecia aqui está pedindo misericórdia ao Senhor pelo pecado do povo. E está pedindo, Senhor, a comoção, né? Aquele sentimento de mãe o Senhor perdeu, as tuas misericórdias o Senhor deteve para com teu povo, certo? Ó, Jeremias capítulo 31, 20. Olha só. Não é Efraim para mim um filho precioso, crianças das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Viu novamente o Senhor se apresentando como uma mãe para nós. Então entende? Deus se apresentou como papel de pai e como papel de filho, porque ele é as duas coisas para nós. E, de filho não, desculpa, e com o papel de mãe, entendeu? E vai ter textos que falam das duas conotações. Olha só, porque você vai ver, ó, Salmo 27, versículo 9 e 10. Olha que salmo maravilhoso. Não te escondas de mim a tua face, não rejeitas ao teu servo com a tua ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, ou seja, o terreno, o Senhor me acolherá. Me acolherá como? Como pai e mãe. Viu só? O salmista aqui está falando que Senhor, não me desampare. Mesmo se meu pai e minha mãe me desamparar,
O Senhor vai me recolher. Quando a gente entende isso, até aquelas pessoas têm dificuldade, têm depressão, porque às vezes não foi bem tratado pelo pai e pela mãe, não foi cuidado pelo pai e pela mãe. Ele sabe, quando ele encontra o Senhor, que o Senhor é o pai, a mãe dele, que consola ele, corrige ele, e ele sente alívio dessa dor. Entende quão profundo é isso? Agora olha Isaías 63, 15 e 16. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde está os zelos das tuas obras poderosas? A comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias detentes para comigo? Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade. Esse é o teu nome. Viu só? Falou do papel de mãe, que as entranhas dele é poderosa, né? A entranha dele se compadece do povo, mas também fala que ele é o pai. Então, você vê a conotação dos dois textos falando de Deus como pai e mãe. Agora olha Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Provérbios, do 1 até o 9, ali está falando da relação entre Deus e Jesus. Você lê esses textos de Provérbios 1 até o 9 com esse entendimento que você vai ter revelação maravilhosa. E dentro desse texto, olha aqui que Deus fala para Jesus, ó, Provérbios capítulo 1, versículo 8. Isso aqui é Deus falando para Jesus, ó. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes os ensinamentos de tua mãe. Isso aqui era instruções para Jesus quando ele viesse em carne e osso. Deus deixou na palavra ali em Provérbios para que para quando Jesus viesse em terra, ele recebesse a instrução de Deus que foi dada para ele lá no céu, mas ele, como ele esvaziou-se de sua glória, ele não tinha mais essas lembranças, entendeu? Então ele veio com a memória em branco. Então ele poderia ler os textos assim como as profecias que falavam dele, para ele entender quem ele era, que ele era o Messias. Ele entendeu tudo isso pela palavra, irmão. Você acha que ele já veio com essa informação na cabeça? Não. E o Espírito confirmou essas coisas no coração dele. Então, Provérbios 1 falou dessa questão. Olha Provérbios 6, 20 e 23. Filho meu, olha Deus falando de novo. Guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da sua mãe. Viu só que Deus está falando dele mesmo? O mandamento é dele e a lei também é dele. Foi ele que deu lá no Monte Sinai. Mas ele falou para que não deixasse os dois, nem a lei nem o mandamento. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são caminhos de vida. Você acha que Cristo não teve tentações durante a vida? Ele era homem. Você acha que ele não irou? Às vezes teve alguns desejos que a carne tem, mas ele venceu todos esses desejos através da palavra, porque ele atou as leis de Deus no coração dele. Jesus veio como homem para provar, uma vez por todas, e pagar a conta nossa através do quê? Que um ser humano conseguiria passar pela aprovação de ser humano sem pecado. E ele conseguiu. E ele não conseguiu porque ele era Deus, porque ele tinha se esvaziado da glória. Jesus veio aqui na terra, e mesmo ele estando aqui na terra, ele era Deus e ele era homem. Só que ele tinha deixado a sua glória lá com o Pai. Ele não veio com ela. Então tudo que Jesus fez, tudo que ele operou de milagres, tudo as palavras que ele falou foram direcionadas pelo Espírito do Pai que estava nele. Certo? E ele conheceu as Escrituras. Jesus foi estudioso da Escritura. Ele conheceu a Torá, conheceu os profetas. E tudo isso foi testemunho para ele reconhecer que ele era e praticar as obras que ele praticou. Olha só, Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículos 6 ao 8. Ó, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado à tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais nos olhos. Você vai ver aqui que essa é a marca de Deus. Você vai ver que os santos lá em Apocalipse estão sendo marcados, estão sendo marcados na fronte, né? Por que eles estão sendo marcados na fronte? Porque é o selo de Deus. E todos aqueles que são marcados na fronte, lá em Apocalipse, eles são reis e sacerdotes. E por quê? Porque eles estão marcados com os mandamentos e as leis de Deus. Cristo foi assim e a igreja também é assim. Nós temos que ser marcados, viver a palavra de Deus. Por isso que o Espírito de Deus está na nossa mente, na nossa fronte, como diz aqui, escrevendo a lei de Deus em nós
E esse Espírito se tornou o penhor da nossa salvação, como diz o apóstolo Paulo. Por quê? Quando nós fomos arrebatados, esse Espírito, que hoje é uma pequena porção, porque Deus não se pode revelar em toda a sua glória para nós, temos um corpo pecador, mas esse Espírito vai se glorificar, se plenificar em nós, e nós teremos um corpo transformado e seremos a imagem e semelhança de Deus e de Cristo. Assim como ele falou lá no início, porque a profecia era dupla. Façamos o homem a nossa imagem. Ali estava Deus e Jesus através do Espírito Santo deles, fazendo o homem. Por que ele falou façamos o homem a nossa imagem? Porque Cristo se tornaria a imagem dos homens quando ele se tornasse homem, e nós nos tornaríamos a imagem de Cristo glorificado quando nós formos glorificados. Olha que revelação maravilhosa, irmãos. E quando você fica crendo em doutrinas erradas, você perde tudo isso, vai tudo por água abaixo. Todas essas revelações maravilhosas vão embora. Agora, com isso você vai entender o mistério que Paulo falou lá em Efésios. Lembra que fala que deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher? E ele fala, isso é um grande mistério. E ele está falando assim, e eu estou falando de Cristo e a igreja. Viu só? Porque Cristo, ele deixou pai e mãe para estar com sua esposa, a igreja. Você entende? Agora vamos ler alguns textos aqui para a gente entender um pouquinho sobre isso. Provérbios capítulo 4, versículo 1 ao 4. Olha só. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. Aqui Jesus está falando para a gente, está falando assim, ó, ouvi a instrução do Pai, de Deus, que é meu Pai e Pai de vocês também. Que ele falou, eu era filho tenro na companhia de meu Pai, viu só? E único diante da minha mãe. Por isso que ele é o filho único de Deus. Você consegue entender? O próprio Jesus falou, ó, Deus é meu Pai e minha mãe. Eu era tenro lá diante dele e único diante da minha mãe. Ele me ensinava e me dizia, retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Viu que Deus é como se Jesus representasse assim, ele estava em glória lá no céu, tá bom? Mas para que a gente entendesse a relação dele com o Pai, ele explicou de forma que a gente pudesse entender. Então ele ensinou, eu era filho único diante do meu pai e da minha mãe, e eles me ensinavam para eu guardar a lei no meu coração. Esse ensinar é porque ela estava sendo escrita ali por Salomão em Provérbios e em vários outros textos da palavra, nos Salmos, nos Profetas, e quando ele viesse como carne e osso, ele ia poder aprender esses mandamentos que estavam escritos. Irmão, olha que coisa maravilhosa. Jesus estava lá diante do pai e da mãe dele, mas ele então deixou esse pai e a mãe e veio para encontrar com a sua esposa, para morrer pela sua esposa aqui na terra. Aí olha só, Efésios 5, 30 e 32. Porque somos membros do seu corpo, e carne da sua carne, e ossos de seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Olha só que Paulo falou, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Ele deixou pai e mãe, como diz lá em Provérbios, ele estava lá aprendendo diante dele, estava junto com o pai e a mãe, mas ele veio para se unir à sua esposa. Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 24, fala assim, ó, como que Deus fez a mulher e como que isso traz luz para nós, como que nós somos gerados em Cristo, porque nós somos corpo de Cristo, certo? E Paulo falou ali, agora nós lemos em Efésios, que nós somos corpo do seu corpo, carne da sua carne e osso do seu osso. Isso foi representado lá no início, aqui em Gênesis 2, 22 e 24, olha só. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, e disse a Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, olha só a referência, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Você viu que Deus fez com o homem e falou que é assim também com ele e com o filho? Viu só que nós somos o mesmo corpo de Cristo, porque é como se nós tivéssemos sido tirado da mesma carne de Cristo, assim como a mulher foi retirada da mesma carne de Adão. Entendeu? Por isso nós somos do mesmo osso, da mesma carne que Cristo. Porque em tipologia é isso que aconteceu, da mesma forma que aconteceu aqui. Que coisa maravilhosa. Por isso nós somos o corpo de Cristo e Ele é a nossa cabeça. Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, olha só. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou,
não separe o homem. Isso Deus falou tanto do casamento literal como dele e da igreja. Aquele que vem para Cristo e conhece ele verdadeiramente, ele não vai se separar de Cristo mais. Entendeu? E nós nos tornamos um com Cristo. Assim, quando o homem se casa com a mulher, ele se torna um com a mulher. Entendeu? Só eles não são mais dois, eles são só um. Por isso que quando está representando Cristo o cabeça e nós o corpo, é só um. Porque é só um corpo e uma cabeça. Que revelação maravilhosa é essa, meus irmãos? Olha só. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é teu marido. Viu que Jesus, ele se coloca como nosso Criador porque ele estava lá no início. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo é Deus. E ele estava com Deus quando criou todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por meio dele. Então você entende por que Jesus e Deus eles são um só Deus? Né? Quando vai falando a palavra que eles são um só Deus. Eles são dois deuses que se formam um por causa do mesmo Espírito. O Espírito de Deus e de Cristo são o mesmo. Então por isso que ele fala, o seu Criador é seu marido. Ou seja, ele estava lá no início criando e agora ele se tornou marido da igreja. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. É quem que é chamado o Deus de toda a terra. Por isso que Jesus é chamado de imagem de Deus, porque toda vez que você vai ver no Antigo Testamento a palavra anjo do Senhor em maiúsculo, era a ação de Cristo através dos tempos ali, ele ia trabalhando nas obras que o Pai designou para ele fazer. Agora olha só, 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, ou seja, o mistério da salvação. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em glória. Viu só? O mistério de Cristo, a igreja, é gigantesco. E ele foi, olha só, manifestado em carne, o mistério que estava oculto com Deus, porque ele era espírito junto com Deus, foi manifestado em carne, justificado em espírito, porque foi glorificado e contemplado pelos anjos. Tudo que as obras que Deus fez, os anjos contemplaram e glorificaram a Deus, por tão perfeitas são as obras do Senhor. Pregado entre os gentios, ou seja, não foi mais só para os judeus, mas também para os gentios, e crido no mundo todo, e foi recebido depois na glória, e está lá a destra de Deus agora. Viu que texto maravilhoso? Então, ou seja, você vai ver que ele foi programado justo pelo Espírito. Entendeu? Olha só, isso é uma coisa maravilhosa, meu irmão. Ele foi enaltecido pelos anjos e por todas as hostes celestiais, por todas as obras que Jesus executou. Entendido? Agora olha só, Efésios capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha só. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Isso é Paulo falando. Então, quando nós lemos a carta de Efésios, leia a carta de Efésios, que ela é maravilhosa, tá, irmãos? Ela fala desse mistério da salvação, mistério do Evangelho. Então, você lê, você vai ter discernimento do mistério de Cristo que Paulo compreendia, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, porque não tinha como entender o mistério de Cristo antes dele ter vindo. Por isso que, quando você fosse, por exemplo, aquelas pessoas que liam a Torá, eles sabiam que o Messias vinha, mas eles não tinham aquela compreensão de como que era exatamente, porque o mistério foi revelado quando Cristo veio. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, os profetas profetizaram, os apóstolos viveram a realidade e aí nós hoje podemos entender o mistério completo de Cristo, o mistério da salvação, o plano que ele executou para todos nós. Então, ou seja, você vai ver aqui que ele fala no Espírito. Isso eu até destaquei para vocês entenderem, que foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Não foi pelo Espírito. Você entendeu? Porque é no Espírito de Deus que vinha até eles e dava grande revelação para os profetas e eles profetizavam. Você entende? Então, com esses textos todos acima que nós acabamos de falar, irmãos, esses textos anteriores, você vai ver que Deus se revelou para nós como uma família, como eu disse para vocês. E nós conseguimos entender o quanto Ele nos amou. E Ele colocou todo o amor possível em nós e entregou o seu próprio filho, o único filho, para que nós pudéssemos crer nele e poder ser reconciliado
com o Senhor. Agora tem uma grande revelação que quando a gente junta todo esse contexto que nós temos até agora, nós podemos ler alguns textos de João 17, de Salmos, que vai nos fazer entender que nós seremos um com o Pai e com o Filho. Assim como o Pai e o Filho são um através do mesmo Espírito. E foi o próprio Jesus que disse isso. Vamos olhar esses textos? Olha só, João capítulo 17, versículo 11. Olha só o que fala. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Isso é a oração de Jesus. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Viu só Jesus falou? Assim que eles sejam um, assim como nós somos um. Agora olha só, João 17, 20 a 24, ainda a oração de Jesus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, Jesus orou por aqueles que estavam vivos na época dele, e orou por nós, aqueles que ainda viriam a crer nele. Então somos nós. Então ele orou por nós, ó, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, irmão. Que coisa maravilhosa! Você viu aí como essa doutrina da Trindade esconde todos os segredos de Deus? Você não consegue olhar para essas coisas. Jesus falou que ele e o Pai são um e nós seremos um com eles. Ó, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado. Olha só, por quê? Porque nós seremos glorificados junto com ele. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Primeiro Cristo e depois a igreja. Ele está compartilhando a glória que o Pai deu para ele conosco. Claro que, irmãos, nós não seremos igual a Cristo, porque tem a hierarquia que Paulo falou. Paulo falou assim, ó, que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. E o homem é o cabeça da mulher. Entendeu? Então tem a hierarquia. Um é maior do que o outro. Ó, eu lhe tenho transmitido a glória que me deste, tem me dado, para que sejam um como nós o somos. Ou seja, Jesus fala que nós seremos um com ele e com o Pai. E neles, eu neles, ó como que vai ser o processo. Ó, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Viu só? Jesus falou que nós faremos parte da unidade. Seremos um com eles. Viu por que Deus, Jesus, é um único Deus com o Pai? Porque eles são uma unidade através do mesmo Espírito. E nós faremos parte dessa unidade junto com Cristo. Aí nós seremos aí lá em Salmos 82, nós vamos ler aqui, vai falar que nós seremos um e nós seremos deuses, no sentido de reinar com Cristo, junto com eles. Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. A palavra deuses aqui é Elohim, que o salmista usou. Ela quer dizer governantes, juízes, seres divinos, anjos, deuses. Agora, nós seremos uma unidade com o Pai e com o Filho, mas nós seremos deuses no sentido de anjos, entendeu? Porque Jesus falou que nós seremos como os anjos do céu na glória do Pai. Jesus mesmo disse isso. Então, quando você junta o texto de Salmo com o que Jesus disse, nós seremos como os anjos, você entende que nós seremos deuses, do jeito que falou. Salmo 82, eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todos nós que somos filhos por adoção, ou seja, reis e sacerdotes, nós seremos deuses, mas a glória e a honra é toda de Jesus e do Pai, porque nós seremos como os anjos, entendeu? É complexo isso de entender, irmão. Então nós seremos como os anjos dos céus, glorificados. A nossa parte na unidade é ter o poder de reinar sobre as nações. É ter um corpo glorificado e poder ver o Pai e o Filho frente a frente. É ter abaixo de nós, para reinarmos a terra, os sacerdotes que vão estar aqui na terra. Sacerdote da linhagem de Zadok. Reinaremos as nações com Cristo. Entendeu? Tendo nós como nossa cabeça, como rei sacerdote, nós temos nossa cabeça Cristo, que é o rei dos reis, e Cristo temos como cabeça o Pai. Olha que revelação maravilhosa. Às vezes as pessoas querem pegar esse salmo e dizer, não, aqui está falando que sois Deus, é no sentido de juízes. Eu não creio assim, irmãos. Eu creio que é porque nós faremos parte da unidade de Deus e de Cristo, assim como o próprio Cristo falou em João. Senão você vai ter que rasgar esse capítulo 17 e jogar no lixo, se você não crê nisso. Mas nós não seremos igual a Cristo em poder e glória, porque isso é só Ele e o Pai que tem. O Pai é o único que tem todo o poder e a glória, e Ele compartilhou com o Filho, que
Deus junto com ele, e nós seremos como os anjos, participando da mesma unidade através do mesmo Espírito. Entendeu? João capítulo 10, versículo 34. Ó. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Viu só? O próprio Senhor Jesus estava questionando os fariseus, né? Então, porque ele estava escandalizado quando Jesus se intitulava Deus, né? Era isso que Jesus estava falando para eles, que quando Jesus se intitulava Deus, eles ficavam horrorizados. Mas Jesus disse: Eu falei para vocês lá no Salmo 82 que vocês seriam deuses se fizesse o quê? Se fossem filhos do Altíssimo, mas aqueles homens não eram filhos do Altíssimo. Então, todos aqueles que se tornam filhos do Altíssimo serão um com o Pai e com o Filho. João 14, versículo 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Qual dia? No dia do arrebatamento, no dia que nós estivermos com o corpo glorificado. Nesse dia nós conheceremos que realmente veremos, né? Por isso que nós conhecemos, é que nós já sabemos que é assim, mas nós veremos com os próprios olhos que Jesus está no Pai e nós estamos em Jesus. Entendeu? E Jesus está em nós. Então, os três, o Pai, o Filho e a Igreja, são uma unidade pelo mesmo Espírito. O Pai sendo o grande sacerdote, como diz a palavra de Deus, o cabeça do Filho. O Filho, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o cabeça da Igreja, que são semelhantes aos anjos do céu. Amém? Então, você entende essa hierarquia? Eu expliquei para vocês como que vai funcionar o reino de Deus e o relacionamento entre o Pai, o Filho e a Igreja, certo? Mas você vai ver que a hierarquia ela é descrita na palavra. Você tem que compreender isso, não tem como fugir disso. E eu vou mostrar para vocês aos textos que Jesus chama Deus de meu Deus. E isso é grande revelação, porque às vezes as pessoas falam assim, quando você fala que Jesus, em ordem hierárquica, ele considera o Pai maior do que ele. E ele fez isso porque ele não usurpou ser igual a Deus. Irmão, olha que coisa profunda. Isso é uma relação entre o pai e o filho, porque o pai é maior que o filho. Você vai ver que quando você tem um filho, você que ensina seu filho, você que orienta. Só que Deus compartilhou a sua glória com Jesus, e Jesus é Deus junto com o Pai. Mas o próprio Jesus não quis se tornar igual ao Pai, porque esse desejo era o desejo do inimigo, não era o desejo de Jesus. E ele deixa isso claro na palavra. Vamos ler? E eu quero que vocês leiam. Estou reforçando isso, irmãos, que com um ensino muito profundo, vocês vão precisar ler e estudar para vocês compreenderem. Amém? E deixar o Senhor falar aos corações de vocês. Ó, Mateus capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Viu que Jesus falou: Deus meu Deus, por que você me desamparou? Viu? João capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Viu? Jesus falou aqui que o Pai é Deus dele e nosso Deus. Por quê? Porque ele respeita a hierarquia que há entre ele e o Pai. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha Jesus falando. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmãos, quantas vezes Jesus chamou Deus de meu Deus? Várias. Às vezes a gente está apegado a coisas erradas e a gente não quer enxergar o que está claro na palavra. Irmãos, o próprio Senhor Jesus chamou Deus de meu Deus. Então você acha absurdo falar que Jesus tem um Deus? Pois ele tem, e o apóstolo Paulo também disse isso. Vamos olhar comigo? Romanos capítulo 15, versículo 6. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu só? Paulo falou que Deus que Deus é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo ele falou sem medo, ele falou isso várias vezes, ó, 2 Coríntios 11:31. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto.
Às vezes vocês nunca tentaram para isso, né? Por isso, porque às vezes estava obscurecido de revelação do Senhor. Efésios capítulo 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Viu só, porque nós seremos glorificados junto com Cristo, teremos acesso aos céus e reinaremos com Ele. E nós estamos abençoados com toda sorte de bênção lá. Você entendeu? Quantas vezes aqui Paulo chamou Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Efésios 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Isso é o que nós precisamos para entender isso aqui. Espírito de sabedoria e revelação. Quando nós recebemos esse espírito e deixar o nosso coração ser ensinável, terra fértil, essa palavra vai entrar no nosso coração. Olha só, Colossenses 1,3. Tudo isso é Paulo falando. Graças damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Mas Pedro também falou, olha só, 1 Pedro capítulo 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo falou, não usurpou ser igual ao Pai. Igual eu estava dizendo para vocês, mas o apóstolo Paulo também falou isso lá para os Filipenses. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Olha só o que Paulo falou. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha só o que ele falou para os filipenses sentir. Ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, viu? Ele era a forma de Deus, ou seja, ele era Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor da glória e do Deus Pai. Veja que Jesus, ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele, até quando ele veio como homem, ele se humilhou como homem. Para quê? Para que e depois Deus o exaltou. Isso vai acontecer com a gente. Se a gente se humilhar, ter um coração humilde, lembra as características do Sermão do Monte, e transparecer a glória do Senhor na nossa vida, o Senhor vai pegar a nossa humildade e vai nos glorificar. Olha que coisa maravilhosa. Nós seremos glorificados diante do Senhor. E isso faz de Deus, aliás, isso faz de Jesus um não Deus? Ele não é Deus? Jesus, então não seria Deus? Claro que ele é, irmãos. Jesus é Deus e a palavra fala isso. Não é aquela doutrina ariana, né, que fala que Jesus não é um Deus, ele é um profeta menor. Isso é heresia pura. Jesus é Deus. A gente não reconhecer o Espírito Santo como uma terceira pessoa, porque a palavra não fala isso, não quer dizer que Jesus não é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus junto com o Pai e participa do mesmo Espírito, certo? E a palavra fala isso, ó, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é o que? Deus conosco. Ou seja, Jesus é Deus. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. E isso Jesus falou claramente. Eu e o Pai somos um. Entendeu a relação entre ele e o Pai? Por isso que ele é Deus junto com o Pai. Só que, porém, há uma hierarquia. E Deus é o cabeça de Cristo. Vamos ver isso daí? Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, certo? E o homem, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Viu só a hierarquia? Ó, 1 Coríntios 15:28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, porque o Pai falou que é sujeitar todas as coisas ao Filho, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Você viu só que o Pai vai sujeitar todas as coisas do Filho, porque o Pai glorificou o Filho, só que quando todas as coisas estiverem sujeitadas a ele, ele vai se sujeitar ao Pai.
porque a hierarquia é assim. E aí tudo vai ser centrado em Deus, certo? João capítulo 14, 28. Ouviste, isso é o que Jesus disse, olha que coisa profunda. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aí não precisava de ler nenhum versículo mais, só esse aqui já disse tudo que eu falei sobre a hierarquia. Então, irmãos, foi um estudo resumido, dá para a gente detalhar muito mais aqui. Eu ainda estou estudando sobre esse assunto, mas aqui vocês já compreenderam que o Pai e Jesus são um só através do mesmo Espírito. É o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo que está em nós. Por isso que ele e o Pai habitam em nós. E nós seremos um com o Pai e um com o Filho. Entendeu? Porque nós faremos parte do mesmo Espírito. Entendeu, meus irmãos? Meditem nisso. Eu sugiro que os irmãos ouçam novamente se for preciso. Peguem os textos e leiam. Leiam outros textos que tem também. Meditem, orem ao Senhor, que Deus vai confirmar no coração de vocês todas essas palavras, irmãos. Eu falo isso com muito temor. Isso me confrontou demais. Eu fiquei alguns meses estudando e meditando sobre esse tema, porque eu também entendia errado. Mas o Senhor trouxe a luz, porque nós estamos sendo restaurados na palavra verdadeira. Deus está revelando coisas grandes e firmes que ninguém sabe, como ele disse e prometeu lá em Jeremias, que nós possamos ser terra fértil e possamos fazer parte daquele que está gritando à meia-noite, né? Aí vem o noivo, está restaurando todas as coisas, que esteja vertendo, né, de nós azeite de ouro, ou seja, azeite puro, palavra pura, para restaurar as coisas e Deus fazer os seus grandes milagres novamente no meio do seu povo. Amém, meus irmãos? Meditem profundamente nisso e que Deus fale grandemente ao coração de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.